Canal Livre de hoje vai tratar da sua saúde. Vamos falar bastante do seu coração, como se prevenir das temíveis doenças cardíacas que são culpadas por 1 a cada 3 mortes no Brasil. E ainda, quais os impactos para a saúde nesse clima desértico, umidade baixíssima que está dominando boa parte do país? Para isso, nós convidamos 2 especialistas. A cardiologista Fernanda Consolim Colombo, que é médica do Instituto do Coração de São Paulo e professora da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado, professora, por vir aqui ao programa. Boa noite. Boa noite. Também de volta aqui ao Canal Livre, uma sumidade em hipertensão, o nefrologista Décio Mion, também professor livre, docente da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado, doutor, mais uma vez aqui na bancada. Muito obrigado, é um prazer. E comigo para essa bancada, para essa entrevista, os jornalistas Fernando Mitre e também a Andressa Guaraná. Vamos começar pelas damas. Professora, como é que a gente aguenta esse calor, essa umidade do jeito que está? Como é que o nosso coração, a nossa saúde, sem chuva em diversas cidades há tanto tempo, com essa fumaça no céu? O ar de São Paulo, por exemplo, foi tido aí como o mais poluído durante essa semana. Em alguns locais, 25 vezes, como no Centro-Oeste, o ar mais poluído do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Como é que a gente faz para aguentar isso? Olha, ainda bem que o nosso organismo tem alguma reserva, né? A gente chama que o organismo se adapta a várias situações. Mas é óbvio que esse grau de umidade, ele lesa de uma forma muito grande a perda insensível de água. Então, a gente não percebe que está perdendo água de uma forma maior. Isso tem impacto em criança e idoso. Então, às vezes, a gente esquece dessas 2 situações que a gente precisa ofertar mais água para criança e idoso já tem uma quantidade menor de água. Agora, a poluição, como você falou, é horrível. Tem um monte de micropartículas que a gente inala e algumas delas, em quantidade grande, ficam, né, as maiores ficam nas vias aéreas, dá tosse, desconforto respiratório, um monte de coisa, mas algumas podem cair na circulação. Isso inflama o nosso organismo de uma forma significativa. A poluição, doutora, eu li que seria o 4º fator de risco de doença cardíaca. É verdade. O 4º fator de risco. Então. E ela só piora, então nós estamos caminhando aí para um futuro. Não, daqui a pouco eu não sei como é que vai ser. Igual o filme de ficção, a gente vai ter que usar máscara. Mas essa é uma verdade. Dentre os fatores de risco clássicos, existem o que a gente chama de não clássicos, que são os ambientais, né, professor? Exatamente. E dentro dos ambientais, essas micropartículas, elas causam um dano silencioso e a longo prazo que a gente não imagina. Então é complicado. Mas esse alerta que a Fernanda falou, de você tomar mais líquido, principalmente idoso e criança, é extremamente importante. Porque nessa fase as pessoas desmaiam muito, por desidratação. O idoso, principalmente, não toma líquido e acaba desidratando. E daí vem aquela crença popular, né? Põe um pouquinho de sal embaixo da língua. Isso. Né? Que isso aí vai resolver o problema. Na realidade, não resolve nada. Tem nada tomar a ver. água. Tem que tomar água. Se desmaiou, tem que deitar, levantar a perna para o sangue ir para o cérebro e tomar líquido. Porque esse sal, ele retém água. Mas o rim leva 1 ou 2 dias para reter tudo que precisa. Então, aquele salzinho embaixo da língua não resolve. É crença. Agora, além de tomar água, o que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos negativos? A senhora falou de máscara. A máscara é uma opção? Ah, não. Não, eu brinquei. No seguinte sentido, essa poluição que nós temos neste momento, as partículas, elas são muito pequenininhas. Então, talvez elas, com muita facilidade, atravessariam essas máscaras, assim, a máscara usual, né? Então, o que a gente pode fazer é, realmente, quando você for dormir, que é um momento em que você fica mais recluso num ambiente, mais fechado, deixar sempre alguma coisa, um pote de água, uma toalha úmida, deixar alguma coisa para umidificar o ar. Então, isso é um aspecto importante. É onde você está, umidificar o ar de alguma forma. Quarto de crianças, isso daí seria bastante interessante. Eu comprei lá para casa, botei um umidificador e deixo ligado, né, para ver se ajuda. Sim. A gente tem uma parceria da Band com o Google em uma sala digital nossa, em que a gente coloca ali, professores, uma pesquisa sobre o que as pessoas estão buscando na internet sobre essa questão das queimadas, da fumaça, da poluição. Eu queria que a gente colocasse as perguntas que estão mais sendo feitas nesse momento. A gente também vai colocar na sequência a palavra de um médico pneumologista. Você vê, ó, como melhorar a qualidade do ar em casa? Umidificar. Né? Umidificador. Resposta já dada aqui no programa. O que significa a qualidade do ar insalubre, né? É o que a gente está vivendo, esse ar poluído, como São Paulo, mais poluído do mundo essa semana. A qualidade do ar ruim, o que fazer?
né? Qual é a qualidade do ar hoje? Como medir a qualidade do ar? São perguntas feitas. A gente, para complementar essa conversa aqui e voltar à bancada, a gente também foi ouvir, porque também o pulmão sofre demais, a gente foi ouvir o médico pneumologista Rodrigo Santiago, e ele dá dicas de como prevenir o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias por causa dessa baixa qualidade do ar. Vamos ouvir. Então, tentar evitar ficar exposto nesses momentos, principalmente entre 9 da manhã e 16 horas, onde a gente tem mais exposição ao sol também, com esse tempo quente, né, que está atualmente. Quando estiver na rua, estiver fora, uma coisa que a gente estava ficando livre um pouco é a máscara. A máscara pode ser sim uma opção para se ver mais protegido nesse sentido, principalmente as pessoas que teriam mais risco, pessoas idosas com problemas de saúde mais sérios, até problemas respiratórios, pulmonares. Agora, tá dentro de casa, tentar principalmente beber bastante água, se hidratar é importantíssimo, fazer lavagem nasal. Quem tem as suas doenças crônicas, isso é muito importante que a gente deixe muito claro, mantenha a sua doença bem controlada, mantenha a medicação em dia. Então quem tem pressão alta, usar o remédio da pressão, quem tem diabetes, usar só o remédio da diabetes, quem tem asma, quem tem DPLC, que é o enfisema pulmonar, geralmente são medicações inalatórias, as suas bombinhas, usar suas medicações direitinho conforme o seu médico orientou. Claro, vacinação. É importantíssimo que principalmente os idosos, quem tem esses problemas de saúde, estejam bem protegidos quanto à vacinação. Tem vacina da gripe, vacina da Covid, vacina da coqueluche, vacina da herpes zoster, vacina do vírus social respiratório e da pneumonia. São coisas que a gente estaria exposto. Então, evitar uma infecção junto com essa poluição toda, com essa exposição toda, é importantíssimo. E, claro, cigarro, né? Evitar. Quem fuma, tentar parar de fumar, e a gente tem que tomar muito cuidado com os jovens que estão todos com cigarros eletrônicos, esses vapes. Então, avisar os nossos jovens que já basta a poluição e a exposição inalatória a um ar que não está muito adequado e agradável. Quanto menos também tem que ficar jogando um vapor ou uma fumaça e todos os produtos químicos que fazem tão mal. Esse vape é um capítulo à parte, né, Mitri? Isso virou uma febre entre os jovens e é terrível. Muito mais terrível do que o próprio cigarro, né? Claro. Ele falou do lavagem nasal, mas não falou do colírio. Colírio também é importante. Também é importante. Né? Mas eu detectei ali a palavra hipertenso, hipertensão. Queria perguntar ao senhor. O hipertenso, ele sofre mais do que os outros num clima desse? Ele tem que tomar alguma atitude diferente, tem que ter um cuidado especial. O que um clima como esse faz com o hipertenso? O que pode acontecer é a pressão abaixar muito, porque ele toma remédio para pressão. Então, se ele ficar desidratado, se ele ficar com pouco líquido dentro do organismo, a pressão tende a baixar. Então, ele precisa se hidratar muito bem. Muitas vezes, no calor, a gente tem que reduzir a medicação do hipertenso. E no inverno, você tem que aumentar a medicação, por causa do clima. No calor, você tem vasodilatação, quer dizer, os vasos se dilatam e a pressão abaixa. No inverno é vasoconstrição, os vasos se fecham e a pressão sobe. Então o clima tem um efeito grande sobre Tem um efeito grande. A altitude que todo mundo fala não tem efeito, mas a temperatura tem efeito. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou para a praia, que lá é o nível do mar, a pressão vai abaixar. Tem nada a ver. A gravidade não tem nada a ver com a pressão, é um sistema fechado. Mas a temperatura pode dar vasodilatação ou constrição, e a pressão pode abaixar ou subir. Então, um paciente que seja hipertenso numa cidade como São Paulo, ele pode ter a pressão menor e mais adequada em Brasília, por exemplo? Pode. Pode. Isso é uma variação sazonal, né? E de lugar também. A pessoa que vive num lugar muito quente tem a pressão um pouco mais baixa. Pode ser que em São Paulo ele fosse até quase hipertenso, né? Porque também não chega a ser uma variação tão grande. Mas se ele morar em Salvador, é capaz da pressão ser mais baixa, entendeu? Doutora, essa Por causa semana... do local. Desculpe, doutor Mion. Essa semana eu vi uma entrevista de um médico falando que esta poluição que a gente está vivendo, pegando o exemplo de São Paulo, ela pode se equiparar como se a gente estivesse fumando 4 cigarros, não foi isso, Mito? 4 cigarros por dia. 5 cigarros, é isso. Diante... Doutor Saldiva. Isso, exatamente. E a fuligem, né? Exatamente, pela fuligem, pelas queimadas, pela fumaça que está tomando 60% do Brasil, né? A quantidade Agora, de quando nós falamos sobre isso, corresponde a 3 cigarros, 4 cigarros, nós não estamos falando só de adultos, estamos falando de criança também. Sim. Então, imagina o horror que é isso. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Qual o impacto? E de certa forma é horrível dizer isso, mas consegue
levar para a cabeça das pessoas um exemplo meio factível na vida. Não é, é poluição, mas, cara, isso representa 4 cigarros fumados por dia. É um negócio de louco, né? É uma intensidade muito grande, né? E a gente não tem... Vocês comentaram de criança, mas existem alguns profissionais também que trabalham, né, de motoristas, né, que ficam na rua, além de tudo com a própria poluição dos veículos, né? O tempo mais tórrido ainda. Então, se a gente pudesse falar, dar uma paradinha de 15, 20 minutos num lugar embaixo da árvore, num lugar que tenha mais árvore para dar uma parada. Esses pequenos breaks, né? Essas pequenas paradinhas, talvez auxiliasse um pouco nesses momentos de tomar água. Mas o aspecto de hipertensão, né, Silvio, é muito, muito importante em idosos também, né? Pacientes mais idosos que tomam diurético. Aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? A chance de desidratar é muito grande. Agora, crianças em escolas, tem locais que até pararam as aulas, né? Falaram que era melhor não ter aulas por questões de muita temperatura. Sim, o exercício ao ar livre, então, num momento como esse em São Paulo, é a melhor ideia. Temperatura e poluição tem que esperar um pouco, né? Ou se hidrata muito bem, né? E talvez fazer atividade física em algum lugar que tenha sombra, né? Agora, doutor Mil, tem umas novidades aí, né? Essa semana surgiram as notícias novas sobre as famosas medidas de pressão. Eu sou do tempo do 15/10. O meu primeiro cardiologista, naquele tempo, era o cardiologista que cuidava da pressão, que é um grande cardiologista. Eu sempre fui paranoico, eu ia lá. E ele falava, não, até 15/10 é uma pressão normal. A partir de 15/10, aí nós vamos conversar, porque eu vou te dar um remédio. Mas você está longe disso ainda e tal. Bom, hoje 15/10 é muito alto. O médico quase que interna o paciente. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer, porque eu sei que tem novidades. Agora não tem mais aquela coisa de 13/8 tá bom, 12/8 não sei o quê. Está ficando cada vez mais apertado isso. Isso tem mudado ao longo do tempo, né? E é interessante porque antigamente, na época que o Roosevelt morreu, era importante ter pressão alta. Ninguém podia baixar a pressão, porque daí ia piorar a perfusão dos órgãos. Tanto que ele morreu de AVC e ninguém sabia do que ele tinha morrido. Naquela época, os grandes cardiologistas diziam, não baixa a pressão de ninguém, vai ser pior. Bom, daí começou a se mostrar que valia a pena baixar, etc. E os níveis foram baixando. Agora, a última determinação, os europeus fizeram uma sugestão de chamar pressão não elevada, pressão elevada e hipertensão. Que antes tinha pressão ótima, pré-hipertensão e etc. Eles resolveram mudar isso. Então, abaixo de 12/7, nem é 8, 12/7, o indivíduo seria pressão não elevada. Entre o 12/7 e o 14/9 seria pressão elevada. Elevada? Não é hipertensão, mas é pressão elevada. No fundo, eles fazem isso por quê? Para chamar a atenção dessas pessoas que elas precisam se cuidar, não tomar remédio, mas elas precisam fazer o tratamento não medicamentoso, perder peso, controlar o sal, não beber demais e assim por diante. E quando você fala, sua pressão é elevada, a pessoa você viu a reação, você fala, opa, então vou cuidar. Agora, falando em tratamento, né, é uma doença silenciosa, que além desse alerta que a gente está fazendo aqui, qual é o grande desafio de tratar a hipertensão? A gente tem 50 milhões de brasileiros, boa parte não faz tratamento, porque não sabe ou porque não quer. Qual é o grande desafio? É a má alimentação? É a não adesão aos tratamentos? Você falou, a não adesão é o grande desafio. Nós sabemos fazer diagnóstico, sabemos fisiopatologia, sabemos tratamento, mas o paciente não está se beneficiando de todos esses conhecimentos, porque eles não tomam remédio. Quer dizer, 50% dos pacientes abandonam o tratamento em 6 meses. Alto, hein? Quer dizer, então é muita coisa. Mas isso é uma desinformação brava, né? Você começa o tratamento e abandona, não é possível. Mas veja, efeito colateral nem é o mais importante. Hoje em dia as drogas são muito bem toleradas. São evoluídas, evoluíram muito também, né? E hoje tem remédio na farmácia popular, quer dizer, está tudo acessível. Aqueles mitos, não sei se eram mitos antigamente, sobre o remédio para pressão, aí você... Da impotência, essas coisas. Hoje não. Isso tudo não tem isso nada, acabou. Né? Mas as pessoas precisam se convencer de alguma coisa que vai acontecer muitos anos depois. Isso, nessa situação, o médico tem que ser como o vendedor de seguro. Eu vou vender alguma coisa que você pode precisar daqui a 20 anos. Porque o hipertenso não vai ter complicação agora. Se ele não tratar, ele vai ter complicação daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então é muito difícil você convencer um jovem a dizer, olha, você precisa tomar remédio todo dia.
E isso vai ser a vida inteira. Tem gente que se revolta, né? Quer dizer, então, primeiro você precisa convencer o indivíduo a aceitar o tratamento. É um trabalho de vocês no consultório, isso de Exatamente. identificar como que você pode pegá-lo, né? Isso. E o paciente do coração, né? Ele, no Brasil, ele está mais informado, ele comparece mais ao consultório, ele procura ajuda médica. Como é que está isso? Na verdade, eu acho que tem dois aspectos que eu acho super importantes a gente retomar, né? Por exemplo, essa diretriz última que surgiu, né, Décio? Eles falaram o seguinte, que além do número que a gente afere, né, além do número de pressão arterial, é importante o que eles chamam de risco cardiovascular global. Porque a nossa realidade hoje mudou muito de 30 anos atrás. Então, hoje em dia, tem uma quantidade muito maior de pessoas obesas que não fazem atividade física nenhuma. A volta do cigarro, quando nós achamos que a gente estava nos livrando, voltou esse cigarro eletrônico. Uma quantidade muito grande de alimentação inadequada que faz a pessoa ficar diabética. Então, às vezes, um valor pressórico pequeno, mas com todos esses fatores de risco juntos, altera muito mais o risco cardiovascular, né? E aí então, pode até precisar tratar com remédio. Aí, nesse sentido, você fala, olha, eu vou antecipar o uso de medicamento, porque o senhor tem tanto fator de risco que isso fica ruim. E um alerta, as mulheres estão piorando ainda mais esse cenário. A mulher que é protegida durante a fase de idade fértil, né, de níveis pressóricos muito elevados, quando tem muito fator de risco associado, né, com o estilo de vida não saudável, inclusive quantidade de álcool excessiva, aí pode se tornar hipertensa mais rápida. Agora, doutora, você estava falando sobre essa questão de vários fatores hoje que contribuem para isso. Por outro lado, eu estava conversando até com a minha mãe esses dias, porque quando eu era moleque, a gente não tinha também um acesso tão grande como a gente tem hoje a determinadas informações. Então, por exemplo, eu lembro que a gente consumia muito mais fritura, né? Fritura no dia a dia, do que eu hoje coloco à disposição lá em casa dos meus filhos, porque a gente foi tendo acesso a estúdio. Esses biscoitos recheados, que na minha época, você comia um biscoito desse e fala, pô, legal, maravilhoso, é uma delícia mesmo. Mas depois você vê, isso é um veneno. Aí você começa... O que eu estou querendo dizer e perguntar até os dois? Eu vejo na minha vida, eu sei que não é fácil, você envolve questão de renda, muitas vezes para você mudar os seus hábitos alimentares, mas o volume que a gente tem hoje de informação com o avanço dos estudos, da ciência, da medicina, de alguma forma você também tem observado que isso tem contribuído para a melhoria dos hábitos alimentares de muita gente também? Olha, eu acho que a gente está, infelizmente, indo no caminho inverso. É mesmo? Porque existe uma facilidade de comidas industrializadas muito grande. E preço também, né? E mais barato, né? Esse é um ponto, esse é um aspecto. Então, você vai ponderar facilidade de você pegar um alimento quase processado, né? Ultraprocessado rápido. Né? Então, aquela coisa de você chegar em casa e ter o ritual de preparar comida, alimento mais saudável, que até poderia ficar mais em conta se você não fizesse. Então, você tem um alimento mais rápido, só que processado, com uma série de substâncias lá dentro não adequada, um teor de sal, aproveitando aqui o Sr. Décio, muito alto, muito além do que a gente deveria estar, com um teor de sal nesse tipo de alimento, né? Refrigerante industrializado tem sal. Né? Mesmo o diet, doce tem sal. Você pega lá a bolacha doce, essa tem bolacha sal. que você falou tem sal. Então é impressionante. Agora, esses medicamentos recentes, teve um boom desses medicamentos tipo semaglutida e uma adesão grande, medicamentos que antes eram tratados para diabetes, off-label ali para o tratamento contra a obesidade. A gente já tem noção do impacto de que esses medicamentos trouxeram na redução do peso e, consequentemente, na prevenção, pelo menos, dos problemas cardíacos? Tipo Ozempic da vida? Ozempic, Monjaro. Eles fazem a pessoa perder peso, né? Realmente eles são muito eficientes. Agora, populacionalmente, eu não sei se isso tem já algum estudo com repercussão disso. Eles fizeram estudos, assim, para saber segurança da droga, eficácia da droga. Então, a droga é segura, é eficaz. E, assim, a curto prazo, que pra gente, curto prazo é 3 anos, 3 anos é curto. Porque, às vezes, o medicamento entra no dia a dia, depois de 10, 15 anos que a gente vê o que é a realidade do medicamento. Então, em estudos a curto prazo, esses medicamentos são muito bons. Tem o seu grande papel em reduzir peso, só que quando a gente perde peso, é como se o organismo desinflamasse.
ele diminui a lesão no sistema cardiovascular todo. Então, do ponto de vista cardíaco, e eu acho que também renal, né, Décio? Ele é um bom aliado. Mas a gente sabe que se a gente conseguisse fazer uma dieta sem essa ajuda, seria o mesmo efeito. Porque o efeito é o perder peso, né? Tem efeitos adicionais das drogas, claro que tem, mas... Esses medicamentos têm, na realidade, é náusea que as pessoas sentem às vezes, né? Mas realmente eles são muito eficientes. E tem uma outra classe também, não sei se você ia falar, que são as gliflosinas, os inibidores de uma enzima do rim, chama SGLT2. Essas, então? Essa aqui é uma panaceia, né? Porque começou a ser usado para diabetes. Então ela inibe essa enzima. Esse enzima é responsável por reabsorver glicose. Se você inibe a enzima, você vai urinar mais glicose. Então você urina uma urina doce. Isso fez controlar mais o diabetes. Daí as pessoas começaram a ver que perdiam peso. Depois tem estudos mostrando que ela protege para doença cardíaca. As pessoas vivem mais. Para AVC, reduz 40% de AVC e preserva a função renal. O último estudo foi esse, independente da etiologia. Seja diabético, não diabético, então se você der esse remédio, a chance da creatinina ou da função renal piorar diminui muito. Quer dizer, então é um remédio que... É um santo remédio. E ainda baixa um pouco a pressão, um pouquinho, mas baixa um pouco. Ele está sendo lançado agora no mercado, a empresa está vendendo milhões de comprimidos, mundo afora, e é um preço muito alto ainda, né? Bom, mesmo agora, esse Ozempic, esses aí são caros. São também caríssimos, né? Mas a respeito do diabetes, eu queria saber a respeito do exame. Faz o exame de sangue. Tem lá a glicemia, digamos, 105, né? Passou de 95, já começa a flertar com o diabetes, né? Então, 105. Aí vai na hemoglobina glicada, 5,3, que tá bom. Então, um tá bom, o outro não tá. Como é que o médico faz? Para o diagnóstico de diabetes, a glicemia precisa estar acima de 126, que é um número... Se é pré-diabético, você pode dar medicamentos que previnem o diabetes. Agora, você está falando mais da diferença entre hemoglobina glicada e glicemia. Eu quero saber o que eu faço com os dois números. Um não é bom, o outro é bom. Os dois podem fazer diagnóstico. Entendeu? Sozinhos ou tem que ser combinado? Não, pode até fazer sozinho. Mas se você tem dúvida, tem um teste de tolerância oral à glicose, que você toma a glicose para ver como é que é a sua resposta. É um teste mais sofisticado. Entendeu? Mas há possibilidade de alguém com 5,3 da glicada ser diabético? Ele seria pré-diabético, né? Na verdade, na verdade, assim, são dois olhares, né? Um olhar é o olhar instantâneo, o que está acontecendo hoje. Então, hoje a sua glicose é tanto. Quando a gente olha a hemoglobina glicada, é como se a gente tirasse uma fotografia, um filmezinho do que aconteceu no último mês. Sim, mas eu levo em consideração o filme ou a foto? O filme. Então, a hemoglobina glicada é o que vale. Ou você faz, quando você, por exemplo, não tem condições de fazer hemoglobina glicada, você repete 2 ou 3 vezes a glicemia de jejum. Mas a hemoglobina glicada, para o telespectador entender, se tiver abaixo de 5,5, tá bem. Ela manda. Qualquer um dos dois pode fazer diagnóstico, entendeu? Interessante isso. Isso é uma coisa... Doutora, eu queria puxar um assunto que teve grande repercussão agora, recentemente, que foi aquela tragédia, aquela lamentável morte do jogador uruguaio do Nacional lá no estádio, quando estava tendo jogo contra o São Paulo, né? Ele teve um ataque cardíaco no campo, foi resgatado, foi atendido, foi levado para o Einstein, ficou alguns dias, mas acabou não resistindo. Houve relatos, a família disse que não sabia, mas houve relatos que lá, quando ele tinha ainda, eu acho que 17 anos, etc., ele teria tido em algum exame relatos de arritmia cardíaca. E aí isso virou, né? Todo mundo, o assunto bombou nas redes sociais, arritmia, tem, não tem, o que a gente faz, né? A gente está mostrando essa imagem triste e lamentável. Eu queria que você falasse um pouco sobre a arritmia cardíaca, como é que a gente sabe, como é que a gente não sabe, como é que a gente monitora e em que momento e como a gente pode se preocupar com isso, né? Em que momento a gente tem esse sinal de alerta, como o Mi estava falando de outro tema, qual é o sinal de alerta para isso? Para isso. Aí eu vou sugerir que a gente faça uma divisão rápida em 2 cenários. Um em quem já tem doença no coração.
Então, quem já tem doença no coração, já teve um infarto, já teve uma revascularização, já fez um exame e já viu que o coração é fraco, toma medicamentos, já tem o que a gente chama de lesão de órgão-alvo, esse paciente, quando tem um sintoma, tipo uma palpitação, meu coração está batendo fora do ritmo, eu tive uma sensação de que eu ia desmaiar, eu tive um escurecimento visual. Então, isso são sinais de alerta, né? Palpitação associada ou não à atividade física, um desconforto no peito esquisito, em pacientes que já têm problema cardíaco. Outra população muito especial, que se estuda muito, é o atleta. Porque o atleta, a gente sabe que, em especial os de alta performance, que começam muito pequenininhos e fazem muita atividade, né? Querem ganhar competição olímpica, então fazem atividade física demais. Pode ocorrer do coração ficar o que a gente chama mais espesso. A gente tem uma palavra que chama hipertrófico. É a mesma coisa da gente fazer uma atividade física, uma musculação, e fica com, né, definida a musculatura. O coração, às vezes, ele fica sobrecarregado. Você tem um número de atletas imenso, mas alguns podem ser que tenham esse desenvolvimento ruim. Mas nos faz surpresa, porque periodicamente os colegas que atuam, né, na medicina do esporte, eles estão fazendo avaliação constante, vendo se altera a atividade elétrica do coração, vendo se o coração está grande, em vez de estar exageradamente alterado frente a uma atividade física. Agora, isso é uma tragédia mesmo, isso ter acontecido. Então, a resposta mais rápida é: quem tem doença cardíaca, qualquer sintoma de palpitação, de tontura, de sensação de desmaio é um pouco alerta. E para indivíduos que são atletas, essa avaliação periódica, porque a arritmia, ela pode se manifestar antes com umas batidas descompassadas, né? Fala, nossa, parece que tem falha no coração, meu coração deu uma corrida, deu uma taquicardia. Mas em algumas manifestações, a primeira manifestação é súbita, é uma morte súbita mesmo. Mas é muito raro isso acontecer. É muito raro. Doutor, isso que eu queria perguntar, o acidente cardiovascular, aquele que aparentemente não tem uma causa detectável e tal, isso é verdade, isso existe? O acidente cardiovascular, ele está muito bem, ele fez um check-up, ele está ótimo. Aí caiu duro e morreu. Então. Acontece isso? Acontece. A gente costuma dizer que a doença, por que o coração ele subitamente para? Ele para porque ele é elétrico, ele tem um ritmo, né, o tempo todo, e ele tem uma arritmia, e essa arritmia é tão intensa que é como se ele parasse de bater, então ele não mantém o sangue circulando. Aí a pressão cai, né, porque ele não consegue contrair de forma rítmica, a pressão cai e a pessoa desfalece porque a pressão caiu. E ele, naquele ritmo inadequado, para, né? Então, existe uma arritmia que antecede isso aí. Mas a causa, na maior parte das vezes, o pessoal estava correndo no parque e teve uma morte súbita. É porque essa pessoa não sabia que tinha uma obstrução na coronária. Então, deve ter faltado sangue. Aquela obstrução deve ter ficado muito crítica e não chega sangue no músculo. E daí o coração desorganiza. Entendi. Mas aí teve uma causa, quer dizer que o acidente, aquele que não tem a causa detectada... Tem sempre uma causa. Tem sempre uma causa. Se você fizer uma autópsia... morte súbita, né? É a morte súbita. Detectada, mas ela tem. A morte súbita, né? Eu acho que é 24 horas, né, Décio? Você estava bem, por exemplo, estamos aqui. Se em 24 horas eu sofrer uma parada cardíaca, é súbito, é alguma coisa que inexplicada. Daí, eventualmente, o que a gente chama de autópsia pode revelar se foi um aneurisma, se foi um infarto, né? Quando a gente fala o coração parou, é falta de sangue para ele na maior parte das vezes. Uma pessoa aparentemente saudável, a partir de que idade ela precisa começar a fazer exames do coração, por exemplo, ou é só se ela tem algum sintoma? Tem alguma recomendação médica em relação a isso? Aí a gente volta a falar de prevenção, né? O que a gente indica hoje, para você ter ideia, que a gente escreve na diretriz, é criança depois de 3 anos... Quando vai no pediatra, o pediatra medir a pressão. Tem que medir pressão. Pergunta se algum pediatra mediu pressão de criança. É difícil. Então, tem aparelhinho. É uma coisinha bem pequenininha. Assim, tem uns aparelhinhos bem bonitinhos. Então, essa busca por alterações deveria ser feita uma prevenção. Não enlouquecida, né?
Mas, por exemplo, você vai no ginecologista, seria o nosso grande aliado, né, das mulheres, porque eu brinco, a mulher tem uma fidelidade ao ginecologista e não tem ao cardio, não tem ao nefro, mas vai no ginecologista. Então, essa forma de você avaliar esporadicamente a saúde como um todo é muito bom. Um eletrocardiograma suficiente. Uma medida, um exame físico bem feito, uma medida de pressão arterial, um eletrocardiograma de tempos em tempos, isso dá muita indicação, né? Para indivíduos saudáveis, existem algumas ideias. Passou dos 40... Aí tem que fazer um pouquinho mais. Tem que fazer mais. Aí tem que fazer um pouquinho mais. Mas, doutor Mion, a realidade não pega, né, assim, né? As pessoas, né? As pessoas não fazem. Não, isso é muito difícil. Mas eu queria dizer para o Mitri que esse negócio da gente dizer, doutor, eu fiz todos os exames, o senhor me examinou, eu tenho alguma chance de morrer? Você não pode falar nem que se você garante que ele vai até o elevador. Porque já teve gente que morreu antes de chegar no elevador. Depois do bom exame médico. Então, isso... mas também, eu fiquei aqui, enquanto maravilhosamente bem a doutora Fernanda estava explicando o funcionamento do coração, do nosso organismo, falei assim, meu Deus, isso é uma mágica, né? O negócio dá certo, e o coração fica ali, movido por eletricidade, e se em algum momento entra ali alguma coisa e faz obstrução, ele para, então... A gente tem que agradecer realmente todos os dias. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta com o Canal Livre especial sobre saúde do coração e tantos outros assuntos. Não saia daí, a gente volta já já. Receba as últimas notícias do Brasil e do mundo diretamente no seu WhatsApp com a Band News TV. Esteja sempre à frente com nosso jornalismo 24 horas por dia. Para se inscrever, é fácil. Abra seu WhatsApp, vá em atualizações, busque por Band News TV, clique para seguir e ative o sininho para receber as notificações em tempo real. Adicione o nosso canal à sua lista e acompanhe todas as novidades. Band News TV, na velocidade da notícia. Voltando com o Canal Livre, que essa noite fala sobre saúde, com o nefrologista Décio Mion e a cardiologista Fernanda Consolim Colombo. Então, Mitri, vai que você estava durante o intervalo aqui fazendo várias perguntas. Ameaçando a doutora de uma pergunta. Doutor, não, é o seguinte, é que eu já tenho, né, algum tempo de experiência com exame médico, né, ao longo dos anos. Né? Com certeza. E eu noto que as coisas têm mudado muito. Muito. A leitura do exame de sangue, então, nem se fala. Eu sou do tempo que 250 de colesterol total estava ok. 250. É verdade. Hoje, eu não sei o que a senhora acha. Então... Depois eu quero saber do LDL, quero saber do HDL. Vamos um por um, vamos ticando, né? Fala que eu vou querer prestar atenção nessa parte aí que me preocupa de colesterol. O Rodolfo tem um interesse num desses itens aí que eu já diagnostiquei. Ele é médico também nas horas vagas. O doutor, o colega, né? Então, colega, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem um valor de pressão, um determinado valor alto, por exemplo, de colesterol total acima de 250, a gente começa a tratar os pacientes. E o resultado é um resultado muito bom. Você salva vidas, porque diminui placa de aterromatose, diminui infarto, diminui derrame. Aí fica um número significativo ainda de pessoas morrendo. Você fala, mas por que estão morrendo? Vai ver que esse número aqui de 230 também tem risco. Então a gente vai diminuindo o valor, reduzindo já, tratando um grupo, mas ainda persiste risco. É o que a gente chama de risco residual. Então, às vezes, a gente trata por um valor, como foi da pressão arterial e vem sendo. Será que começar a tratar mais cedo tem um benefício? Então, existem valores muito elevados que a gente fala, não, esse aqui eu não tenho dúvida que tem que tratar. Então, quando a gente olha um valor de colesterol hoje, 250, realmente eu sei que está bem alto e que pacientes que têm menos também vão se beneficiar. Né? Então, por exemplo, se 250 eu precisava tratar 100 pacientes, quando o paciente, se eu pego uma população de 200, eu tenho que tratar mais pacientes, porque daí eu tenho um impacto melhor. Então, o que a gente vai aprendendo é isso, a gente trata um valor e vê que fica um risco residual. Mas caiu de 250 para quanto? 200. Na verdade, 190. Daqui a pouco vai ser 180. Eu tenho Ele quer saber do LDL e do HDL. O LDL, aí é que tá. Esse vem o... O LDL é o colesterol ruim, só para o telespectador saber. Esse vem o pulo do gato.
O valor absoluto, individual, só dele, tem um número mágico que é 190. Acima de 190, só dele você tem que tratar de qualquer jeito. Aí vem, eu tenho um valor de 160, mas quem tem 160? Se fosse você, só isso, peso adequado, a idade adequada, não fuma, nenhum outro fator de risco, a gente tolera valores um pouquinho menores para iniciar o tratamento. Um paciente já teve um infarto, nossa, esse coitado vai ter que baixar o colesterol dele, o LDL para 50, tem que ter um LDL 70. baixo. Você tem que jogar o LDL. É só remédio. Não. É difícil. Claro, hábitos alimentares, exercício, mas tem que normalmente entrar com remédio, medicação. A quantidade de colesterol que a gente absorve, a proporção dela no colesterol total que a gente avalia é pequeno. Então, quando você tem que cair, por exemplo, 150 de LDL para 50, 60, você tem que tomar uma medicação potente. E perguntando para o doutor Décio, que ele também está querendo falar do assunto. O que contribui? Faltou um item importante. Faltou o HDL. Ah, tá. Então desculpa, eu falo o depois. HDL é o colesterol bom. Então, eu quero saber se o HDL bom compensa o LDL ruim. Em algum momento, isso, compensa. Compensa? Compensa. Mas a gente sempre tem essa meta. Reduzir o máximo possível o LDL e tentar fazer o HDL subir. Mas como dá para subir sobe? o HDL? Dá. Existe atividade física. É o principal fator que aumenta. Então, se você pega um paciente que é treinado, uma pessoa que vai numa academia 4 vezes por semana, o HDL está lá alto, né? Na mulher, durante o período fértil, HDL é alto. Qual que é o mínimo tolerável? O ideal é acima de 40. O ideal é acima de 40. E se for abaixo de 40 é um problema, mais ou menos? Então, pode ser um problema dependendo do que o resto for. Mas algumas medicações sobem um pouco esse HDL também. É? Sobe. A própria medicação que baixa o LDL tende a subir um pouquinho. E o pessoal está tentando fazer alguma coisa. Pouco, né, Décio? Mas tende a subir um pouquinho mais. Mas o que você falou, se um compensa o outro, na realidade, depende do risco que ela falou, entendeu? Se você tiver um LDL de 160 numa pessoa que já tem algum outro risco e tiver um HDL de 50 ou de 70, não vai compensar. Você vai precisar baixar o LDL. Entendi. Entendeu? Mas se tem 120 de LDL e 38 de HDL, dá para viver. Aí dá. O ideal do LDL é abaixo de 100. É abaixo de 100. Esse é o ideal. O ideal é abaixo de 100. O ótimo, né? Se a gente usar uma palavra que represente, seria o ótimo. O Décio, só antes da pergunta da Andressa, o que a gente pode fazer além de atividade física? Por exemplo, em hábitos alimentares, se tiver com colesterol preocupante, o que evita, o que não evita? Como é que a gente consegue também controlar para ajudar um pouco isso? O que você precisa evitar são alimentos de origem animal. Tudo que tem de origem animal tem colesterol. Carne vermelha, frango, peixe, ovo, derivados, tudo isso, gema do ovo. Então, isso que você precisaria reduzir. Agora, é o que a Fernanda falou, você controlar colesterol só com a dieta é uma coisa absurda, entendeu? E mais, a genética é tão forte que tem pessoas que podem comer 12 ovos por dia e tem colesterol baixo. E tem pessoas que só comem verdura e tem colesterol de 300 e tem infarto aos 20 anos. Cara. Então, são extremos, né? São extremos. Isso acontece. Para esses não tem jeito, tem que tomar remédio. Mas o ovo não foi reabilitado? O ovo está reabilitado, mas é que ele me perguntou, de onde é que vem? Tudo de origem animal tem, né? Agora, tem um mito que as pessoas dizem, não, eu estou comendo frango, então estou resolvido. Na realidade é igual, quer dizer, o frango tem colesterol do mesmo jeito, né? O peixe também. Pele do frango. A genética também conta assim, ter esse mesmo peso na hipertensão? É possível que um indivíduo saudável, que se alimenta bem, que pratica exercício, ainda assim sofra com hipertensão? Pode. Se ele tiver uma carga genética muito forte, ele pode ter hipertensão aos 30, assim, jovem. Agora, se ele se mantiver dentro do peso, etc., pode ser que ele consiga manifestar a doença aos 60 ou aos 70, entendeu? Mas tudo depende da carga genética. A gente não conhece a genética da hipertensão, então é impossível a gente prever, né? Mas as pessoas que mantêm os fatores de risco controlados tendem a ter um aparecimento da doença mais tardio. Agora, a gente já falou de tempo seco, de poluição. Queria entender um pouquinho sobre os outros fatores que influenciam, principalmente nas doenças cardíacas. Sono, por exemplo, saúde mental. Até que ponto isso influencia? Olha, o seu comentário é fundamental. A gente está passando por um momento de vida, eu não sei
o dia a dia de vocês, mas é uma privação de sono absurda. A gente se priva por ficar horas na telinha, né? Então a gente se perde em qualquer tela e daí diminui a quantidade de sono. Então a privação de sono, nitidamente a gente fez algumas avaliações lá, tem relação com disfunção do aparelho cardiovascular e aumento da pressão, sem dúvida nenhuma. E isso só privação de sono. Tem uma situação que é a apneia do sono, né? O paciente à noite, ele tem uma dificuldade respiratória, começa a roncar, para de roncar porque obstrui, passa uns segundinhos, volta a roncar muito, muito, muito forte porque desobstrui de novo, né? Ele microacorda. Então tem essas duas situações, a privação de sono e também a apneia do sono, que também a gente pode verificar que são as duas coisas principais no sono. E os distúrbios de humor, tanto ansiedade quanto depressão, também estão associados a despertar precoce, dificuldade de pegar no sono. E aí o pessoal começa a usar de forma inadequada muita medicação que induz o sono ou que são medicações que são hipnóticos ou coisas parecidas. Então, a qualidade do sono a gente perdeu. Você conseguir tirar o celular de um adolescente, de um adulto jovem, antes de dormir, é uma guerra, né? Então, essa educação tem que ser mais falada. Eu acho que isso é fundamental. E os aspectos emocionais são muito importantes. Depressão, ansiedade, tanto para infarto como para hipertensão, Muito isso tudo está muito bem demonstrado. Tem algum remédio que estimula o sono aqui tudo bem? Eu vejo muita gente usando hoje melatonina, né? Na verdade, a melatonina é uma substância que o nosso próprio organismo produz. Quando fica tudo escuro, quando escurece tudo, a gente está assim, sem nenhuma luzinha por perto, o nosso cérebro fala, anoiteceu, deixa eu jogar melatonina para você dormir. Então, quando a gente está com tudo quanto é luz, tudo quanto é telinha, você toma essa medicação para induzir, para falar para o seu cérebro que está de noite que ele precisa dormir. Então, é uma medicação que não é uma medicação, né? É algo que a gente já produz, não é algo sintético, né? Então, pode ajudar em algumas situações. O doutor Mion, você sabe Mas os outros remédios são muito complicados, né? Muito. Principalmente benzodiazepínicos, né? Porque eles acabam viciando, tem uma série de inconvenientes, né? Depois e são os largar, mais usados, né? E toma-se muito, depois para tirar e largar, desmamar, difícil. né? É muito Agora, a ansiedade é o principal problema, né? Sim. Para esse tipo de situação. Agora, a ansiedade faz parte da vida e da sobrevivência de todos nós. Né? Quer dizer, viver sem ansiedade é impossível. Tem alguma coisa que faz parte do preço que a gente paga para viver. É claro. Né? Mesmo as variações de pressão. A gente está tendo variação de pressão o tempo todo. Às vezes minha pressão deve ir lá para 16, 18, quando eu estou ansioso, né? Sim. Mas isso faz parte da vida. Não tem como você evitar todas as variações ou toda a ansiedade. Né? Eu ouvi essa frase do Dr. Decura 60 anos atrás. É o preço que se paga, Ele dizia né? isso. Ele falava, a pressão sobe mesmo. É a vida, faz parte da vida. É o custo Brasil, né? É o custo. Eu ia falar que esses relógios de hoje, né? Andressa também está ali, Tô aqui deve ter toda isso. hora. Fica monitorando o sono, né? Então, você acorda de manhã, diz quanto que você dormiu, verdade. quanto que foi de leve, quanto que foi profundo. Fala, olha, você não dormiu tudo. Ele te pressiona, te controla um pouco e às vezes te pressiona. Olha, você não fez uma boa noite, você precisa na próxima recuperar. Tem um bom monitoramento. E ele também controla a questão da respiração, da própria pressão muitas vezes e até às vezes faz umas alertas, Mitri, durante o dia, se você tiver num momento de muito estresse, como o doutor Décio falou e tal, falou, você está muito estressado, respira aí, segura a onda. É um bom monitoramento, né? Agora, a pessoa que dorme mal, evidentemente, está correndo um risco grande de virar hipertenso. É só ver o mapa, né? O mapa de um paciente, chega na hora que ele está dormindo, a pressão cai para 9 por 6 e tal. Quer dizer, você perder isso porque não dormiu, deve ser terrível. Eu atendi um paciente que era aquele paciente que ninguém controlava a pressão. Aí eu fui conversar com ele, etc. A esposa falou, ele trabalha no mercado financeiro, ele passa a noite acordado, ele senta 2 horas para dormir. Está explicado. Daí eu falei, você só vai precisar dormir, não precisa nem tomar remédio para pressão. Ele dormiu, a pressão controlou, né? Já resolve, né? Diga. Agora, doutor Mion, há várias maneiras de ver, evidentemente, se o paciente está com a pressão razoável ou não. Eu aprendi recentemente que a pressão interfere brutalmente na aorta abdominal. Provoca aneurisma.
aprendi que a pressão e a hipertensão produz albumina no rim. Na urina. Né? No E tem o ecocardiograma, que está aí. Né? A minha pergunta é o seguinte: um paciente que está com um ecocardiograma perfeito, de adolescente, está com alguma albumina na urina e tem uma dilatação na aorta de 3,5, por exemplo, como é que está a situação dele? A situação dele está boa, porque 3,5 é uma dilatação discreta, né? Está quase no limite. É a partir de 5 que começa a tratar. E então, quanto tempo leva de 3,5 para 5? Isso eu não sei te dizer, mas é um tempo longo. Agora, se você tratar direito a hipertensão, se você baixar a frequência cardíaca, a chance dele aumentar é menor. Muito. Mas agora a pergunta, o ecocardiograma perfeito significa que a pressão está perfeita? Significa que você teve a pressão controlada bem durante esse tempo. Porque se você não controla bem a pressão, o ecocardiograma se altera. Então isso mostra que a sua pressão esteve bem controlada. Né? Agora, a microalbuminúria depende de muitos fatores também, né? 5% da população normal também tem microalbuminúria. Ah, tem? E é quanto? É 50, 60? Aí começa... nessa faixa aí. Mas até aí é tolerável? É tolerável. Sim. De 30 a 300 está dentro desse limite. Ah, é? É tolerável até 300? De 30 a 300. Então eu estou com um amigo que está assustado à toa. Que ele está com 50. Doutora, eu queria até ver se a gente puxava aqui uns dados sobre transplante de coração. A gente recentemente, há alguns meses, a gente teve até uma repercussão muito grande em cima de transplante do coração. Nosso companheiro Fausto Silva fez lá um transplante, esse assunto foi muito debatido. Eu queria te ouvir, olha aí, o total de transplantes no ano passado de coração, um crescimento frente a 2022, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Evoluímos muito em transplante nos últimos tempos e também te ouvir, outro dia alguns médicos estavam contando, inclusive, da possibilidade de alguns hospitais de hoje você fazer um paciente, ou permitir que um paciente sobreviva algumas horas com um coração artificial, por exemplo, perfeito, em determinadas cirurgias. Como é que tem evoluído isso, olhando para transplante do coração e hoje as tecnologias e equipamentos disponíveis para ajudá-los nesse procedimento? Então, quando o coração ele fica tão fraco a ponto de não cumprir o seu principal papel, que é atuar como uma bomba, né, de ficar fazendo o sangue circular, ele fica fraco, ele fica grande, e aí ele fica com a incapacidade do indivíduo fazer qualquer movimento, porque qualquer coisa que a gente vai fazer, o coração bate um pouquinho mais forte, ele bate um pouquinho mais rápido para adequar o volume de sangue que a gente precisa. Então, os pacientes que têm uma fraqueza cardíaca do coração muito grande, eles começam a não ter capacidade de fazer nada, eles ficam cansados para fazer as mínimas atividades, tomar um banho, escovar um dente, até para comer às vezes. Então, você chega em situações dramáticas, você fala, eu não tenho como recuperar mais esse órgão, eu tenho que fazer um transplante. Do ponto de vista técnico, o cirurgião cardíaco que não brigue comigo, não, é uma cirurgia, claro, extremamente delicada, mas do ponto de vista técnico é factível. O que tem muita melhora é como o paciente sobrevive após, porque todo o manejo da rejeição de um órgão, eu pego um órgão que não é meu, então você tem que tomar uma série de outras medicações. Então a técnica cirúrgica melhorou muito, está muito adequada, mas a medicação, o suporte para que ele consiga manter esse coração é extremamente importante. Mas a rejeição já está superada, não é o problema, né? Porque no começo era fatal. Não, né? No começo não se conseguia ter medicação, né? O coração é como o rim, né? Como o rim. No começo, os primeiros transplantes renais, a rejeição era enorme. Você punha o rim, em pouco tempo o rim estava ruim de novo, porque o nosso organismo rejeitava, né? Então, a parte de medicações agora está sendo muito eficiente nesse sentido. E como manter o paciente até que chegue um coração que caiba no peito dele, né? Imagina, você é uma pessoa pequena, não posso pôr um coração grande, então tem que ser algo compatível. Existem equipamentos hoje, que são até desenvolvidos alguns no Brasil, né, Décio? Que a gente consegue manter a circulação do sangue, só para fazer um paralelo,
como se o paciente tivesse numa diálise, só que a diálise ele faz um circuito pequeno, o sangue, para filtrar o sangue. Então é um circuito maior que até com ventrículo mecânico. Tem alguns aparelhinhos que são ventrículos mecânicos. Então existe muita tecnologia hoje que a gente chama tecnologia de suporte para esperar um transplante adequado. Mas a população, se conscientizando, tem mais doador. Isso é uma coisa muito importante, ter o doador, né? Então, a generosidade das pessoas que perdem, né, um familiar, uma pessoa querida, tem esse apelo. Parece que está aumentando, isso é uma coisa muito bonita. Mas a fila continua grande, assim, né? E o rim tem essa vantagem, né? Você consegue manter a pessoa esperando o transplante fazendo diálise. Né? E a diálise é um sistema que a pessoa vive muito bem, né? Existe um mito aí que eu vou fazer diálise, é melhor morrer do que fazer diálise e tal. Mas a diálise é um procedimento muito tranquilo. Você só tem que ir ao hospital. Você até pode fazer em casa. Mas você vai ao hospital, filtra o sangue e leva uma vida normal. E transplante de rim também evoluiu muito na... Evoluiu muito. Por exemplo, essa questão da rejeição que a doutora Fernanda falou. Também evoluiu. No começo você fazia de gêmeos, de parentes, né? Hoje você faz de doador cadáver e funciona. Mas você faz a testagem, né, como fala. Você faz a testagem, tudo. E vive tranquilo com o rim? Vive. Quem doa vive bem e quem recebe vive bem. Vive bem. Só se a pessoa tiver um acidente, alguma coisa assim, mas pela doação a pessoa tem, o outro rim funciona normalmente. E com essas tecnologias todas, o Brasil ele é a referência de transplante por causa das tecnologias que vem também do mundo todo, mas pelos próprios profissionais, né? O pessoal... O transplante caminha também para o transplante duplo, às vezes até triplo, né? Já tem isso. Já tem. Nos Estados Unidos já estão fazendo transplante, porque eu conversei com um dos operadores, que é um gênio brasileiro que está nos Estados Unidos. Dr. Rodrigo Viana, paranaense. É isso. E ele disse o seguinte, que muitas vezes você faz o transplante de um órgão e aquele transplante complica outro órgão. Então ele faz os dois. De uma vez. Já faz. E diz ele que já fez 3, triplo. De 3 órgãos, né? 3 órgãos. O transplante de coração-pulmão está tendo um sucesso muito bom no Hospital das Clínicas. O pessoal que está fazendo lá está tendo bons resultados. Doutora, por falar em pulmão, né, eu já contei algumas vezes, eu tenho um trauma em casa por ter perdido meu pai muito jovem, assim, né, menos de 60 anos, porque foi na direção do cigarro, né? Fumou demais e exagerou e o carro bateu no poste, né? E a gente chegou a falar rapidamente no primeiro bloco, mas eu queria ouvi-los também, porque eu imagino a percepção de vocês em cima do que a gente tem visto do crescimento do cigarro eletrônico. Sim. Inclusive com quantidade de nicotina dentro desses cigarros eletrônicos, não é autorizado. A Anvisa, houve uma discussão recentemente no Congresso Nacional, a Anvisa tem batido muito pé de que não pode haver essa liberação, de que vai ter um impacto gigantesco no SUS. Eu não sei se vocês já têm acompanhado casos, recebido ou relatos, como tem sido isso e essa preocupação, porque os jovens estão aderindo cada vez mais a esses vapes, né, esses cigarros eletrônicos, mas o próprio cigarro também, que a gente sabe do malefício e da preocupação que se tem na sociedade, né? E era um movimento que a gente vinha, pelo menos na questão do cigarro, de redução, né, nos últimos anos. Essa geração... Estava em 6%, né? A hora que a gente acha que está ganhando a guerra, o inimigo põe uma máscara bonita e volta, né? Então, esse cigarro eletrônico, tem estudos mostrando que faz subir a pressão, coisa que o outro não tinha tanta ligação, o cigarro clássico, né, vamos dizer assim. Só que assim, na hora que você aspira a fumaça, a gente conhece uma meia dúzia de substâncias que estão lá, mas tem mais de 1000 substâncias que são queimadas e são produtos químicos que são inalados, né? A nicotina é o grande vilão, não se tem dúvida nenhuma nisso, mas tem outras substâncias que também fazem mal no cigarro convencional. E no eletrônico tem muitas substâncias, inclusive o próprio óleo, tem um óleozinho que como é que fala? É o solúvel da substância, eu acredito, né? E até com agravante, né? Que com essa legislação agora do cigarro, a pessoa que fuma o cigarro tradicional, ela precisa se ausentar ali, por exemplo, da mesa do jantar. E o vape, as pessoas se sentem livres para fumar a qualquer momento, então elas fumam o dia inteiro. Literalmente. É um absurdo. A carga parece que dura o equivalente a um desses, eu não tenho esses números corretos, mas a quantidade de nicotina que se aspira, né, que se inala, vamos falar dessa forma,
quando você usa um vape, é muito maior do que se você fumasse 3 maços de cigarro. Nossa. Então a carga de nicotina é muito maior. E o vício vem muito mais rápido. Vem mais rápido. E assim, lesa diretamente o aparelho cardiovascular. E os jovens, né? Porque põe gostinho, cheirinho assim, cheirinho assado. Não, e fica charmoso, não sei o que vai na cabeça do jovem. A gente precisaria ter uma campanha muito grande de conscientização de que isso não é bom. Não é porque pode, mas tudo que pode eu devo. Não devo fazer isso, mesmo que infelizmente se libere. Pode-se até aproveitar a campanha quase natural que existe hoje contra o cigarro tradicional. Né? Podia aproveitar para isso. Porque o cigarro, aliás, essa noite eu estava vendo um filme com o Humphrey Bogart, belíssimo filme. Ele acendeu um cigarro umas 30 vezes. Ele não conseguia representar sem acender um cigarro. E aquilo era um charme enorme. Né? O Canal Livre, essa lá 30 anos, as pessoas fumavam. Eu estreiei aqui na Band com um charuto. Um tremendo charuto. Ninguém sabia fazer a mão, né? Era aquela discussão do primeiro bloco sobre quanto que foi se descobrindo com o tempo dos malefícios. Mas o doutor Décio ia complementar também. Eu ia dizer que a nicotina é extremamente perversa. E é muito fácil de se viciar. Porque você fuma, aquilo vai direto para o cérebro. E só prepara você para o próximo cigarro. Quer dizer, não tem jeito de você ficar satisfeito. Entendeu? Se o sujeito fala, não, vou fumar para ficar... Não fica. Né? Então sempre você quer fumar mais. É um negócio muito perverso. Para de relaxar, não relaxa nada. Um leva ao outro. Doutora Fernanda, a gente está chegando no final do Canal Livre, mas eu queria aqui uma palavra também sua para o nosso telespectador, né? Sobre saúde, sobre recomendações. É claro que também a gente falou, o Mitri agora há pouco... falando sobre a questão de como quem tem que controlar a angústia, ele falou, mas às vezes a nossa pressão, a nossa angústia, a gente não controla. A angústia, eu diria que a angústia é uma necessidade filosófica. E a ansiedade é uma necessidade econômica. Sem ser ansioso, você não ganha a vida. Você não prospera, né? Então, muito bem sintetizado isso aí. É uma boa lição do Mitri. Mas te ouvindo aqui também no final do programa, eu vi, obviamente, o doutor Décio Mion também, como fazer esse equilíbrio, né? O que você diria para o nosso público no final? Porque também é aquela coisa, né? Não, abandona tudo, o colesterol. Não come nada que vem da proteína animal e etc. Não, como que a gente faz esse equilíbrio e como que você diria para quem está nos acompanhando para lidar se preocupando com a saúde, com a vida, de uma maneira equilibrada, mas também sem meter o pé no acelerador e achar que nada vai acontecer e a gente sabe que essa fatura vem, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um começo fantástico, que é um alerta. Você tem que se cuidar. Então, compartilhar com cada um a própria responsabilidade. Porque a gente fala, eu vou no médico e me dá um comprimidinho e está tudo resolvido. Não está. Você tem que cuidar da sua vida. De forma simples, tentar aumentar a atividade física. Então, às vezes a gente fala, olha, eu preciso... Tomo ônibus todo dia. Para um ponto antes e anda um ponto. Quem sabe, né? Eu estou aqui na escada, tem 3 andares, eu vou subir de escada, né? Eu vou na feira... Mitri fala isso todo dia. Eu só subo de escada. Ele fala, não, vamos de escada. Se a gente vai lá em cima no andar, vamos de escada. Eu só faço isso todo dia. É um guru da saúde. Então, e eu acho que isso é extremamente importante. Dieta, um prato colorido, né? Evitar massa, macarrão, pão... condimentos demais, alimentos embutidos, biscoitos, essas coisas que a gente sabe que não são muito boas. Não fumar, né? Fumo não tem para negociar, não dá para negociar. Não dá para você falar pouco, né? E bebida, o doutor Mion costuma recomendar até meia garrafa. 1/3 de uma garrafa de vinho. 2 taças de vinho para homem e uma para mulher, dia? né? De 150 ml. Pode juntar tudo e tomar no fim de semana? Não pode. Você diminuiu, hein? tem 10 Era 300. doses. Não, são 2 de 150. 2 de 150. Dá 300. Dá 2 litros por O alívio do Mitri. Mas não, porque eu sigo os 300. Teve uma meta-análise, né, recente. Foi. Que foi um balde de água fria, porque eles mostraram que nenhuma quantidade de álcool é segura. Mas é aquela história, né? A gente também não pode... Eu de vez em quando vejo essa notícia e não leio. Você nem lê, né? Não leio. Foge, né? A gente nunca vai recomendar beba
álcool. A gente vai falar, se você bebe, reduza para 10 é tolerável, doses por semana. 10 doses semanais de uma pequena E se você bebida. tomar tudo de uma vez, é um binge drinking. Daí é pior ainda. Doutor Décio, para te ouvir também antes do final do programa, nessa última fala para o nosso telespectador sobre os cuidados da saúde. Então, eu concordo com a Fernanda que é dieta, sem fumo, pouco álcool, bastante exercício, cuidar dos aspectos emocionais, que eu acho que são importantes também. E do ponto de vista de saúde, de exames, o que você vai fazer, o que não vai fazer, medir pressão arterial é o mais custo eficaz. É simples, não tem problema nenhum, e se medir a pressão, você está fazendo uma grande coisa, entendeu? Está cuidando da sua saúde de uma maneira muito boa. E tem que ter muito cuidado com a automedicação também. Tem muita gente que faz automedicação. Já ouvi falar. Aqui do meu lado. É que o meu consultório fica cheio. Doutor Mion, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Canal Livre. Doutora Fernanda, é a primeira vez, né? É a primeira vez. Vai voltar muitas vezes, hein, Mitri? Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Deu uma aula pra gente junto com o doutor Mion, uma bela dupla aqui. Agradecer a Andressa também, ao Mitri e principalmente a você de casa que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado pela audiência, uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.